Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. O mestre Ariel continuou, abre aspas, o número de seres humanos que perecem por violência física é infinitesimal quando comparado às mortes produzidas por essas sutis atividades do pensamento, do sentimento e da palavra falada. A raça humana vem se aniquilando há milênios por esse modo sutil, porque não quer aprender a lei da vida e obedecê-la. Há unicamente uma lei de vida, e esta é o amor. O indivíduo pensante e autoconsciente que não quer obedecer e não obedece a esse decreto eterno e beneficente não pode conservar e não conservará o corpo físico, porque tudo aquilo que não é amor desintegra a forma, não obstante seja o agente de decomposição, o pensamento, a palavra, o sentimento ou o ato, intencional ou não, pois a lei age indiferentemente. Pensamentos, sentimentos, palavras e atos constituem, de per si, uma certa força animada e eternamente em movimento dentro de sua própria órbita. Se o homem soubesse que nunca cessa de criar por um momento sequer, perceberia que, através da presença de Deus dentro de si, poderia purificar suas criações maléficas e ficar livre, assim, de suas próprias limitações. Ele tece um casulo de discórdia humana ao seu redor e passa a dormir dentro dele, esquecendo-se, no mínimo por algum tempo, de que se pode construir esse casulo, também pode rompê-lo. Usando as asas de sua alma, a adoração e determinação, ele pode transpor as trevas de sua própria criação. Passará então a viver uma vez mais no centro de seu ser, na luz e na liberdade de seu Deus interno. Entretanto, na vossa atividade e de vossa amada família, direi melhor, de minha amada família, a nuvem que parecia conter tanta tristeza mostra nesta hora o reverso e revela sua gloriosa, dourada fímbria. Viestes agora para dentro do esplendor radiante de luz, do qual nunca mais saireis. Na maioria das vezes, os seres humanos, ignorando as maravilhosas coisas que são planejadas para eles, impedem, inconscientemente, a aproximação deste maior bem. Foste convidado a vir aqui, não só para vos reunirdes aos que vos são caros, como também para receber instruções definitivas sobre a existência, o uso e a direção do poder imenso de Deus latente em vosso interior. Quando perceberdes como libertá-lo e governá-lo, tudo vos será possível. Vossos entes queridos usaram a luz e os raios sonoros para estabelecer comunicação convosco. Este conhecimento, com seu poder, ser-vos-á explicado, e então sereis também capaz de empregá-los conscientemente e à vontade. Sois dotado de uma grande sensibilidade, e quando esta característica é governada intencionalmente, sobrevém uma consciência do imenso poder de Deus, que está pronto para ser liberado a qualquer instante. Deveis permanecer aqui durante 6 semanas em treinamento, para depois voltar ao mundo exterior, a fim de usar os ensinamentos que recebestes. Voltai a qualquer tempo, porque sois agora um dos nossos. Fecha aspas. Jamais poderei exprimir por meio de palavras o que essas 6 semanas significaram para mim. Tornar-me ciente de minha própria habilidade em aplicar a instrução recebida e fazer uso de tal sabedoria era coisa que me assombrava. Dentro de pouco tempo, comecei a adquirir confiança em mim mesmo, o que tornou tudo muito mais fácil.
O que parece tão misterioso e fora do comum para os humanos, achei natural e normal para essa estupenda presença interna. Tive que perceber que eu era realmente filho de Deus. Como filho da fonte de todo o bem, a ilimitada energia-sabedoria obedecia à minha direção consciente e quando eu a dirigia, como faz um mestre, obtinha resultados imediatos. À proporção que eu ganhava confiança em minha própria capacidade no emprego da grande lei, os resultados naturalmente se tornavam cada vez mais rápidos. Ainda estou maravilhado pela perene fonte de amor e sabedoria que fluía desse grande mestre. Nós o amamos com profunda devoção, maior do que qualquer outro amor que jamais possa existir entre pai e filho, porque o laço de amor formado pela doação de compreensão espiritual é eterno e muito mais profundo do que qualquer amor gerado através da experiência humana, por mais belo e forte que possa ser. Ele sempre nos dizia, abre aspas, se vos transformardes numa eterna fonte de amor divino, derramando-o onde quer que vá, vosso pensamento e sentimento tornar-se-vos-eis um poderoso magneto de todo o bem, que tereis de pedir auxílio para distribuí-lo. A paz e a serenidade do espírito liberam uma força que obriga a mente externa à obediência. Isso deve ser exigido com autoridade. Nosso lar, aqui neste vale secreto, vem sendo ocupado há mais de 4.000 anos. Fecha aspas. Um dia, depois de fazer um notável discurso sobre a posse legítima de Deus, olhou fixamente para mim e sugeriu que fizéssemos um passeio. Conduziu-me para um ponto do vale, oposto ao lado pelo qual havíamos entrado. Perto da parede sul e correndo paralelamente a ela, de leste para oeste, havia uma lombada começando no chão, elevando-se a 2 metros de altura, prolongando-se por cerca de 600 metros de extensão e descendo até o chão novamente. Chegando mais perto, notei que havia um veio de quartzo branco. Mestre Eriel chegou até onde o veio tocava o solo e empurrou um pedaço frouxo com o pé. Vi que era imensamente rico em ouro. Meu amor humano pelo ouro tentou encapelar-me, mas a presença interior instantaneamente refreou. Com um sorriso, o mestre observou. Muito bem, agora tenho trabalho a realizar na Europa e devo deixar-vos por enquanto. Sorriu e desapareceu imediatamente. Era a primeira vez que ele demonstrava o completo domínio que possuía e as coisas que era capaz de fazer dessa maneira. No mesmo momento, meu filho se tornou visível, exatamente no mesmo lugar que Eriel havia deixado naquele instante, e riu gostosamente de minha surpresa. Meu filho então explicou, abre aspas, mamãe e eu podemos levar nossos corpos aonde quer que desejemos por esse mesmo processo. Não fiques surpreendido, é uma lei natural. E só parece estranha e fora do comum porque ainda não estás empregando-a. Na realidade, ela não é mais extraordinária do que teria sido o telefone para os povos da Idade Média. Se eles tivessem conhecido a lei de sua construção, poderiam então tê-lo usado igualmente como nós neste século. Fecha aspas. Desde essa visita à minha família no Vale Secreto, já lá estive 7 vezes. Da última vez que voltei ao mundo externo, o mestre me deu o vosso endereço, o que explica meu pedido para virdes aqui. O convite é extensivo a que regresseis comigo. Fecha aspas. Meu hospedeiro percebeu, de repente, que estivera falando por várias horas e pediu desculpas por haver abusado de minha paciência. Respondi-lhe que as experiências relatadas eram tão fascinantes e eu estivera tão intensamente interessado que o tempo deixou de existir, tão absorto me encontrava. Aceitei profundamente grato o convite de mestre Eriel para visitá-los, o que declarei francamente. Momentos depois, chegava ao aposento uma jovem de estatura elevada. Apresento-vos nosso irmão Fan Wei, disse meu hospedeiro, introduzindo-o, e ele, no mais perfeito inglês, respondeu, abre aspas, meu irmão do coração de luz viajou muito,
Meu coração palpita de êxtase e alegria, minha alma sente vossa serenidade e radiação. Fecha aspas. Dirigindo-se ao meu anfitrião, continuou, abre aspas, sabendo que estáveis ocupado, vim aqui para vos servir. Fecha aspas. Será grande prazer para nós ter-vos por companhia à nossa mesa, disse meu amigo anfitrião, dirigindo-se então a mim, e juntos passamos à sala de jantar. Nossa refeição foi deliciosa e, quando terminamos, meu amigo reatou o fio da conversa para descrever muitas de suas experiências pessoais com Ariel. Elas eram realmente notáveis, isto é, falando apenas do lado humano de nossa percepção, mas do ponto de vista de nossa divindade, tudo era e é supremamente natural. De repente, um raio de luz, ou melhor, um tubo de luz, penetrou na sala, e pelo que deduzi da conversação, era o raio gêmeo de meu amigo falando. Num dado momento, o raio dirigiu-se a mim. Querida, deixa-me apresentar-te o irmão a quem o nosso mestre Ariel pediu que eu encontrasse. Eu vi seu raio gêmeo e ouvia tão claramente como se ela estivesse ao nosso lado na sala. Esse meio de comunicação constitui uma experiência extremamente feliz e é possível condensar tanto a luz a ponto de formar um tubo no qual o som e a visão podem ser transportados. Era tão real como um holofote. Meu hospedeiro insistiu comigo para que permanecesse em sua casa até o dia de nossa partida para as montanhas. Partimos antes do raiar do 7º dia após nosso encontro e foi uma das mais memoráveis experiências de minha vida até então. Tudo o que ele me contou provou ser verdade nos mínimos detalhes. Nossa chegada ao Vale Secreto foi um acontecimento cheio de alegria e muito grande foi a nossa felicidade. Encontrei-me com o raio gêmeo de meu amigo e seu filho. Mostraram-me, então, o antigo edifício onde tantos estudantes haviam recebido o verdadeiro conhecimento das leis do ser e atingido a liberdade eterna. Experimentei sensação maravilhosa ao permanecer no lugar onde o grande poder de Deus se concentrava por tantos séculos e do qual os mestres ascensionados haviam feito retiro para alguns dos seus trabalhos. Sentei-me, meditando nas bênçãos que havia recebido os estudantes privilegiados por terem tido acesso àquele lugar, quando o mestre Ariel se dirigiu a mim. Abre aspas. Meu filho, estais perto de vossa maravilhosa libertação. Apegai-vos à contínua aceitação de vossa própria presença mestra, que em vós habita, e tereis justo motivo para grande regozijo. Fecha aspas. Ele estendeu então a mão direita, e o véu entre o visível e o invisível foi afastado, e então continuou, abre aspas, desejo que possais ver como nós, que somos ascensionados, a sublime e majestosa atividade do nosso mundo. Aqui, continuamente prestamos testemunho como filhos de Deus, porque não existe mais dúvida, temor ou imperfeição dentro de nós. Fecha aspas. Nunca me esquecerei da alegria e do privilégio que tive durante os dias que passei com aquele maravilhoso povo. Ariel me disse, abre aspas, todos os dias assistireis ao emprego da luz e dos raios sonoros que anulam o tempo e o espaço e que a humanidade está destinada a usar em futuro próximo, tão naturalmente como usa agora o telefone. Esta é uma das mais estupendas atividades que o indivíduo pode aprender a dirigir. Um raio de luz pode ser dirigido e controlado de tal modo que pode ser usado como um lápis para escrever sobre o metal ou no céu, e o que é escrito permanece visível por tanto tempo quanto o deseja aquele que escreve. Quando o estudante é bastante forte para se opor à opinião do mundo da ignorância, então ele ou ela está preparado para prestar testemunho das maravilhas das atividades individuais de Deus manifestadas pelos mestres ascensionados. Até que possa fazer isso, o poder da sugestão e a radiação de dúvida de outros perturbá-lo-ão intermitentemente, a tal ponto que muitas vezes abandona a busca da verdade.
Interrupção do fluxo contínuo de instrução representa discórdia. Discórdia é a cunha e a maneira sutil pela qual a força sinistra desta terra penetra na atividade externa de um estudante que se tenha resolvido a viver à luz. Tal atividade é extremamente sutil, porque é um sentimento que se insinua no discípulo antes que ele possa realmente perceber sua existência. É incrivelmente persistente e seu crescimento é tão insidioso que ele não chega a compreender o que se passou até que o, abre aspas, momentum, fecha aspas, já está a caminho. Este sentimento começa como uma pequena dúvida. Uma dúvida precisa apenas ser sentida 2 ou 3 vezes para se transformar em desconfiança. A desconfiança gira 1 ou 2 vezes no corpo emocional e se transforma em suspeita, e suspeita é autodestruição. Lembrai-vos disso, meu filho, quando voltardes para o mundo externo e achareis nela uma salvaguarda que vos conduzirá através de todas as experiências da vida, mantendo-vos insensível à discórdia. Se alguém emite suspeita, será também suspeitado, porque cada qual tem no seu mundo exatamente aquilo que nele pôs. E esse decreto irrevogável e eterno existe por toda parte no universo. Todos os impulsos da consciência fazem viagem de volta ao ponto central que as enviou, nem mesmo um átomo escapa. O verdadeiro estudante da luz encara a luz, manda-a adiante de si, vê sua envolvente radiação onde quer que se mova e adora-a constantemente. Supera a dúvida, o temor, a suspeita e a ignorância da mente humana e conhece somente a luz. Esta é a sua fonte, seu verdadeiro eu. Fecha aspas. Com essas palavras de despedida, Ariel disse-me adeus e eu voltei para a rotina diária de minha vida externa. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.